E aí pessoal, tudo bom? Hoje vamos iniciar nossa última parte do nosso curso de Geometria Espacial e Projetiva, onde apresentaremos o princípio da dualidade. Então, nesse vídeo, vamos apresentar o princípio da dualidade no plano projetivo, os conjuntos quadrangulares e harmônicos, o teorema fundamental da geometria projetiva e finalizaremos com o teorema de Pappus. O princípio da dualidade. Uma geometria, ela se diz unidimensional, bidimensional ou tridimensional quando seu desenvolvimento lida apenas com pontos sobre retas, com pontos e retas no plano, ou com pontos, retas e planos no espaço. O que a gente viu na aula anterior, que os 8 axiomas permitem desenvolver uma geometria projetiva tridimensional. Contudo, os axiomas 5 e 6, ainda da aula anterior, são responsáveis por não termos apenas um plano projetivo e nem um espaço de dimensão maior que 3. Dessa forma, a axiomática puramente plana da geometria projetiva pode ser desenvolvida excluindo os axiomas 5 e 6. Então a gente vai excluir os axiomas 5 e 6 da aula anterior e vai incluir o teorema de Desargues como um axioma, substituindo os axiomas 1, 2 e 4 pelos os axiomas abaixo. Os axiomas que a gente vai substituir, o A1, A2 e A4, vão ser 2, né? Eu vou renomear apenas para efeito de estudo com o mesmo número, A1 e A2. Contudo, esse A1 e A2 não são os mesmos da aula anterior. Tá bom? Então, o A1 agora será quaisquer duas retas não incidentes são incidentes com pelo menos um ponto. E existem 4 pontos, tais que 3 quaisquer deles não são colineares. Então, a gente vai substituir os axiomas 1, 2 e 4 da aula anterior por esses 2 axiomas. Note que, quando eu faço isso, essa substituição, agora eu vou ter não 8 axiomas, eu vou ter 6 axiomas. Então eu vou ter o axioma, o axioma 1, que é aquele que a gente redefiniu ele hoje. Quaisquer duas retas são incidentes, ou pelo menos um ponto. Eu vou ter o axioma 2. Existem 4 pontos, tais que 3 quaisquer deles são não colineares. O axioma 3 é o mesmo da aula anterior, 2 pontos distintos são incidentes com exatamente uma reta. O axioma 4 da aula anterior já está contido nos axiomas 1 e 2 desse slide. O 5 e o 6 a gente excluiu para a gente tentar fazer dar um tratamento muito mais axiomático. Ficaremos com o 7, que é apenas uma reescrição da aula anterior. Os 3 pontos diagonais de um quadrângulo completo nunca são colineares. Tem um axioma 8. Se uma projetividade deste invariante, qualquer um dos 3 pontos distintos de uma reta, ela deixa invariantes todos os pontos da reta. E o mais surpreendente é que eu vou colocar o teorema de Desargues, provado na aula anterior, onde a gente fugiu um pouco da nossa parte, quando a gente foi provar ele, porque lá a gente necessitou de uma fuga do plano para a sua demonstração. Então agora eu vou colocar ele como axioma nessa parte do princípio da dualidade, e tal teorema nos diz o seguinte: se 2 triângulos são perspectivos por um ponto, então eles são perspectivos por uma reta. Então eu tenho agora esses 6 axiomas. São 6 axiomas porque o teorema de Desargues, ele é visto como um axioma, tá bom? Ele é visto aqui como um axioma. De posse disso, a gente vai ter aquela observação lá de Poncelet, aquela dualidade que existe pontos e retas e seus
e seus como eu posso dizer, e seus correlatos, tá bom? Então, quando dualizamos cada axioma, isto é, quando em cada axioma trocamos os termos ponto por reta, reta por ponto e seus derivados, por exemplo, concorrentes vai ser colineares, vértice vai ser lado, percebemos que cada uma das proposições assim obtidas são verdadeiras. E isso aí vai ao encontro do que Poncelet, quando escreveu seu tratado de geometria projetiva, ele sempre mesclava na metade as proposições duais. Agora, uma vez verificada a veracidade dos axiomas duais, ou seja, eu tenho os axiomas, eu tenho esses 6 axiomas aqui. Todos esses 6 axiomas têm axiomas duais, onde eu vou trocar retas por pontos e assim sucessivamente. A gente tem estabelecido o princípio da dualidade, tá bom? Bidimensional, porque agora a gente está interessado em fazer uma geometria bidimensional, que traz para a geometria uma riqueza muito maior de simetria e uma ferramenta para a obtenção de novos resultados. Pois uma vez que descoberto um teorema, ganhamos automaticamente o seu dual, cuja demonstração se resume a repetir uma prova original, dualizando-se passo a passo. Essa prova dual, assim entre aspas, né? Essa prova dual você faz a prova que a gente conhece até aqui. Uma vez feita a prova, o que é que você faz? Você simplesmente dualiza os termos. Essa dualidade dos termos troca ponto por reta e assim sucessivamente. Quando eu faço isso, quando eu crio esse princípio dual, bidimensional, a gente tem estabelecido apenas uma ideia de que o princípio da dualidade existe apenas para o caso no plano projetivo. Essa pergunta tem uma resposta negativa, existe a dualidade tridimensional. No entanto, a gente não vai abordar a tal de dualidade nesse curso, tá bom? Ainda assim, podemos facilmente observar que lá na geometria euclidiana plana, aquela que a gente viu, a geometria euclidiana lá, do primeiro semestre do nosso curso, não temos o princípio da dualidade. Porque lá na geometria euclidiana há retas paralelas. Aqui a gente não tem retas paralelas. Feito isso, o que a gente vai tratar agora é de conjuntos quadrangulares e harmônicos, tá bom? O que seriam conjuntos quadrangulares e harmônicos? Tá bom? Então vejamos. Dado um quadrângulo, então a gente já mostrou lá o que seria um quadrângulo, e uma reta G não incidente a um dos seus vértices, a gente vai chamar de conjunto quadrangular. O que seria o conjunto quadrangular seria a coleção de pontos incidentes a G, ou seja, estariam sobre a reta G, e a um dos lados do quadrângulo. Se G não é incidente a nenhum ponto diagonal, então o conjunto quadrangular é formado por 6 pontos distintos. Caso contrário, podemos ter 5 ou 4 pontos apenas. Vejamos uma representação desse conceito. Na figura abaixo, então está aqui a figura abaixo, nessa figura aqui abaixo, então aqui então deixa eu... B, C e D é um conjunto quadrangular. E dessa forma, minto aqui, ainda não acabou, E e F. É um conjunto quadrangular. Tá bom? Isso aqui seria o conjunto quadrangular. Dessa forma, a gente vai usar a seguinte notação. Qual é a notação que a gente vai usar aqui? A gente vai usar a notação AD, que é justamente esse cara aqui, ó. Que é justamente esse cara aqui que a gente tem. AD. Agora a gente vai usar BE. BE é esse cara aqui. BE. E a gente vai usar CF, né? Que é... Eu vou mudar a cor aqui. Vai ficar acima, mas para a gente ver esse caráter dual que a gente
Tem, tá bom? Então aqui CF seria isso. Tá bom? Então a gente teria esse caráter, tá bom? Aqui eu vou frisar aqui o BE para você ver que há uma continuidade. Pronto. E aí a gente teria esse conjunto quadrangular. Note que esses 6 pontos aí, a gente tem sempre, ela satisfaz aquela definição do conjunto quadrangular. E os 3 primeiros pontos desses parênteses, ou seja, esses pontos aqui, os pontos A, esse ponto aqui, o ponto B e o ponto C, esses 3 primeiros pontos do parêntese, devem estar sobre lados concorrentes. E aí, se você for ver aqui, A, B e C são concorrentes, né? Tá aqui, concorrentes nesse ponto aqui, tá bom? No ponto S. Enquanto que os 3 últimos devem estar sobre lados opostos, tá bom? Então o D, o E e o F estão lados opostos do quadrângulo lá completo, tá bom? O que eu posso fazer disso, essa notação aqui, que a gente fez aqui, essa notação, ela é invariante se perguntarmos A, B, C e D, E, F da mesma maneira. Ou seja, eu posso ter essa notação aqui, A, D, B, C, F, mas eu posso trocar BE por A, D, C, F, ou seja, isso aqui é igual a BE, AD e CF, posso trocar assim. Da mesma forma, é a mesma que se eu fizer AD, BE, e aqui eu vou trocar, que vai ser FC, eu posso também perguntar entre parênteses. De toda forma, aqui há várias notações com o mesmo significado dessa notação que a gente está usando aqui, ó, dessa primeira notação aqui, tá bom? Então a gente tem outras notações que têm o mesmo significado. Dando continuidade, a gente vai observar o seguinte, que se 5 pontos A, B, C, D, E são pontos colineares, então sempre existe um conjunto quadrangular, no qual esses pontos, no qual estes 5 pontos pertencem. De fato, né? Isso aqui é bem, como é que se chama? Construtivo, e a gente pode construir, então podemos construir um triângulo. Então podemos construir um triângulo PQR, tá bom? Cujos lados, ou seja, RS, SQ e RS, SQ e QR, tá bom? Passam respectivamente, passam respectivamente pelos pontos C. Então, pelos pontos C, SQ vai passar pelo ponto B e QR vai passar pelo ponto D, tá bom? Daí, deixa eu ver se isso aqui ajuda. Aqui é um conjunto PQR, né? Os lados RS vai passar pelo ponto C, isso. SQ vai passar pelo ponto B e P e QR vai passar pelo ponto D. Então isso aqui é de fato isso, né? O que eu construí lá atrás, a gente basta olhar nesse conjunto aqui, esse triângulo amarelo, ó. Eu estou construindo, a gente é capaz de construir esse triângulo, e esse triângulo ele satisfaz aquelas propriedades que eu descrevi.
E daí, o que é que eu vou fazer aqui para continuar? Eu vou olhar esse ponto B aqui, esse ponto B, como a interseção das retas AS. Então, eu tenho a interseção da reta AS com a reta ER. Com a reta ER. E além disso, o ponto F vai ser a interseção da reta G, porque isso aqui é uma reta G, aquela reta incidente que a gente fala lá, com a reta PQ. E aí eu tenho isso aqui. Então a gente completaria o conjunto quadrangular. Então, dando continuidade à nossa prova, tá bom? Então, assim, vamos tomar o ponto B para ser o ponto de interseção das retas AS e ER, e o ponto F a gente vai tomar a interseção da reta G com a reta PQ. E aí a gente completaria o conjunto quadrangular. Então a gente estaria fazendo isso. Essa é a observação, tá bom? Dando continuidade, o que a gente vai fazer, dando continuidade ao que a gente vai tratar aqui, eu preciso provar a unicidade do conjunto quadrangular, tá bom? Essa unicidade do conjunto quadrangular, ela é... Se eu for tomar um outro triângulo aqui, se eu tomar um triângulo QRS, então é um outro triângulo, né? Ó, Q. Se eu tomar esse triângulo aqui, QR e S, tá bom? Na construção, provavelmente o F seria diferente, né? Esse ponto F aqui seria diferente. Mas a gente pode construir de uma maneira bem rápida, bem apropriada, assim, bem construtiva, que esse ponto F, ela não é, tá bom? Ele é único. E esse ponto F, ele é único com essa tal propriedade. Então, essa prova aqui, que é bem construtiva, e vocês ficam aqui como exercício para vocês, aí, fica como exercício de fixação quando vocês forem ler o material. Então, exercício para o leitor. E a gente vai dar continuidade, agora a gente vai restringir, a gente está no caso bem geral, e a gente vai restringir o nosso estudo a um caso particular. E esse caso particular ele é extremamente interessante. Qual é esse caso particular? A gente, antes de iniciar o caso, a gente vai definir aqui o que seria um conjunto harmônico. Então, um conjunto harmônico a gente definiria como um conjunto quadrangular formado por 4 pontos. Quando chega a reta, aquela reta G da definição do conjunto quadrangular, ela é incidente a 2 pontos diagonais de um quadrângulo. Pela importância deste caso, a gente vai substituir essa anotação, porque eu teria 4 pontos, né? Ó, A, B, B, C, F, pela anotação abreviada aqui, onde H ela marca que a gente está no conjunto harmônico. A, B é a duplicidade desses pares aqui, A, B, B. E essa notação ela é equivalente a todas essas outras 3 apresentadas aqui, tá bom? Além disso, neste caso, A e B são sempre pontos diagonais. Então, A e B serão pontos diagonais com essa notação de conjunto harmônico. C e F estão sobre os lados, que passam sobre o terceiro ponto diagonal. E a gente vai dizer que esse ponto F ele vai ser o conjugado harmônico de C. Então, a gente vai ver esse ponto F aqui como conjugado harmônico de C com respeito a e B. Tá bom? Da mesma forma, o ponto C ele é o conjugado harmônico de F com respeito a e B. Então, há essa simetrias nos pontos conjugados. Dando continuidade, o axioma 7 nos garante que F é sempre distinto de C. Então vejamos o axioma 7. Os 3 pontos diagonais de um quadrângulo completo nunca são o que? Colineares. E esse axioma garante que o ponto F ele é distinto de C. Eu não posso ter, para um conjunto harmônico, essa notação aqui. Ó. Eu não posso, isso aqui não existe. Ó. A, B, C,
sei lá, tá bom? Esse ponto aqui, ele é distinto sempre do ponto C. Então, sempre existe essa distinção, tá bom? E com essas observações, a gente vai ter o seguinte teorema, tá bom? Um teorema que diz o seguinte: se eu tenho A, B e C, então vejamos, se eu tenho o ponto A, tá aqui, A, B, né? Se eu tenho o ponto A, B e C, esse aqui é uma representação do conjunto harmônico de pontos. Então, se eu tenho A, B e C distintos, então tá aqui. A relação, essa relação, qual é a relação? É a relação de conjunto harmônico AB com CF. E sempre vai implicar que esse ponto aqui, esse ponto F aqui, ele é distinto desse ponto C. Tá bom? Isso aí é uma representação do conjunto harmônico. Quando eu vou dualizar todas as construções que a gente viu aqui, que a gente viu até o prezado momento, a dualização dessas construções, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que a gente pode reescrever esse teorema, né? Por isso da nossa característica, onde a gente vai dualizar aquelas construções todas com as retas agora. Vemos que qualquer três retas concorrentes, A, então está aqui as retas concorrentes, A, B e C, determinam uma única reta F, está aqui, essa reta F aqui, que eu vou marcar de azul, essa reta F aqui, que eu vou marcar de azul, e essa reta aí é chamada de conjugada harmônica de C com respeito a A e B. Tá vendo essa dualidade que a gente está tratando aqui? É um conjunto harmônico dos pontos. Esse aqui é um conjunto harmônico de pontos. Conjunto harmônico de pontos. Mas, da mesma forma que eu tenho o conjunto harmônico de pontos, eu tenho o conjunto harmônico de retas. Conjunto harmônico de retas. E aí a gente tem essa característica. O que a gente observa quando a gente faz quando a gente faz a projetividade e todas as outras partes que nós temos, que nós vimos e somos capazes de construir, a gente tem um teorema que diz que o conjunto harmônico de pontos numa reta G é projetado por qualquer ponto não incidente a G em um conjunto harmônico de retas. Então a gente prova isso. Dualizando esse teorema, então esse teorema aqui agora, ó, esse teorema aqui é a versão dual do teorema acima, versão dual do teorema acima, A gente também tem que a seção de conjuntos harmônicos de reta sobre um ponto P, por qualquer reta não incidente a P, é um conjunto harmônico de pontos. E como corolário eu tenho essas duas aqui, eu posso tirar esse corolário se eu tenho uma perspectividade dos pontos A, B, C e F com A', B', C' e F', e eu tenho um conjunto harmônico AB, CF, eu também tenho um conjunto harmônico entre os pontos da perspectividade A', B', C' e F'. Se eu aplicar esse corolário sucessivo vezes, eu não tenho a perspectividade, vou ter a projetividade, e eu também obtenho a mesma coisa. Quando eu tenho a projetividade, eu tenho a mesma relação harmônica. Então, esses são casos bem triviais. Dando continuidade, a gente viu que quando eu der 6 pontos, ou seja, quando eu der os pontos A, B e C, A1, B1 e C1, de tal forma que os termos A, B e C e A1, B1, C1 são colineares, é possível construir a projetividade onde eu tenho a seguinte relação. Então, é possível construir essa projetividade aqui. A gente já viu lá na aula 1 da parte da geometria projetiva. Vamos supor que por acaso eu tenho a igualdade entre essa terna, ou seja, o A seja igual a 1, o B seja igual a B1 e o C seja igual a C1. O axioma A8 nos permite conhecer a imagem de todos os pontos da reta B, que é
é simplesmente a projetividade. Então a gente vai ter a projetividade. A projetividade vai ser a própria identidade da reta. Isso se esses três pontos forem, se essas ternas de pontos forem iguais. Mas note o seguinte, que então a gente tem uma questão bastante, fica a pergunta, né? Será que é possível determinar a projetividade como um todo, fornecendo apenas a imagem de um número finito de pontos? Ou seja, eu tenho 4 pontos, A, B, C e X. Eu vou ter 4 pontos, A, B, C e X, está aqui. Esses 4 pontos, A, B, C e X. Tá bom? E eu vou ter esses 3 pontos aqui, A1, B1 e C1. Tá bom? Sobre uma reta aqui. Existem inúmeras maneiras de construir esse ponto aqui. Eu quero construir esse ponto aqui, x1. Eu quero construir esse ponto x1. Tá bom? Tal que eu tenho a projetividade, né? Eu tenho a projetividade em relação a esses 4 pontos, né? A, B, C, X, com a projetividade vai A1, B1, C1, X1. Por exemplo, essa figura aí nos mostra um caminho, né? Como é que eu posso fazer o caminho? Se AB, tá bom? Se AB for igual a A1, B1, for desse jeito aqui, podemos usar a perspectividade, qualquer que leve os pontos A, B, C, X, para fora de A1, B1, C1 e assim sucessivamente. Note que aí eu tenho a projetividade, eu tenho a perspectividade e uma perspectividade de centro O. Tá bom? Eu posso criar uma perspectividade. Então, será que eu posso construir? Existem inúmeras maneiras. Com essa figura aqui, você constrói, né, você resolve aquela pergunta. Você dá a solução para essa pergunta. Será que é possível, né, determinar a projetividade como um todo, olhando apenas a imagem de número finito de pontos? Essa aqui é um exemplo, então esse cara aqui vai ser um exemplo. Esse aqui é um exemplo de construção, para essa que responde essa pergunta. E esse exemplo de construção, tá bom? E esse exemplo de construção, ou seja, quando eu construo, que é capaz da gente construir esse exemplo de construção, eu tenho um teorema fundamental da geometria projetiva, que ele não vai nos dizer o seguinte, que uma projetividade é determinada com 3 pontos colineares e seus 3 pontos correspondentes são dados. Então, quando eu tenho 3 pontos colineares e as imagens desses 3 pontos também são dados, tá bom? A projetividade é determinada quando eu tenho esses dados aqui. Quando é com a projetividade, resumindo, quando é com a projetividade, ela é determinada. Quando eu lhe dou 3 pontos colineares e quando eu dou a imagem desses 3 pontos colineares. Quando eu tenho isso aqui, eu determino a minha projetividade. Dualizando, ou seja, a gente pode trocar, né, 3 pontos colineares por 3 retas concorrentes. Eu tenho o seguinte teorema, que dá 2 conjuntos o seguinte corolário, me desculpa, dados 2 conjuntos harmônicos de retas ou de pontos, existe uma única projetividade que eu os relaciono. Além disso, eu posso provar um pouco mais eu posso provar e mostrar aqui uma projetividade relacionando fileiras de pontos de 2 retas distintas. É uma perspectividade se somente se o ponto em comum das 2 retas é invariante. Invariante conforme a gente viu nas aulas anteriores. Então esse teorema aqui, fundamental da geometria projetiva, ele é um dos basilares do que a gente vai fazer. E aí agora a gente está num ponto, a gente tem todas as ferramentas para provar o teorema de Pappus. Está aqui o teorema de Pappus, é um dos teoremas mais antigos da geometria projetiva. O teorema de Pappus de Alexandria, esse teorema ele trata de mais ou menos 260 anos antes de Cristo, do ano 260 antes de Cristo. E para provar esse teorema, a gente precisa de um resultado puramente técnico, que é esse teorema aqui acima, esse teorema aqui,
Ele é um resultado puramente técnico. Ele pode ser encontrado naquela referência, na referência fantástica do Coxeter, tá bom? Se eu não me engano, aqui a página dessa referência, aqui, um momento, não é assim, né? Coxeter, e a página que a gente vai, a página que referencia é a página 27 dessa referência aí, tá bom? Então eu tenho isso aqui, esse resultado puramente técnico e que a gente vai omitir, porque não é o nosso intuito fazer resultados, né? E sim mostrar a beleza da geometria projetiva, tá bom? Página 27, ou 37, é a página 37 dessa referência, página 37. Esse resultado vai nos dizer o seguinte: toda projetividade relacionando feixes de pontos sobre retas distintas determina uma reta especial, que aí a gente vai chamar essa reta especial o eixo, que contém as interseções das retas formada pela união cruzada de pares de pontos correspondentes. É um resultado puramente técnico, tá bom? Além disso, a gente vai fazer o seguinte, se os 6 vértices de um hexágono estão alternadamente sobre um par de retas, então os 3 pares de lados opostos se encontram em pontos diferentes, tá bom? Então vamos provar esse resultado. Então, como é que a gente dá início à prova desse resultado? Então, eu vou tomar um hexágono, então seja AB1, CA1, BC1, um hexágono, o hexágono, tá bom? Tem um hexágono aqui, pronto, tem um hexágono, tá bom? Então vamos desenhar o que eu estou tentando representar, né? Porque às vezes a gente preza muito pela abstração, mas até aqui, como a gente está passando de uma fase que é bidimensional, então a gente vai tentar desenhar um pouco aqui. Então tá aqui tem outra aqui, tá bom? Aqui eu vou ter meus pontos A, B, um momento, eu vou ter meus pontos aqui, então deixa eu colocar os pontos aqui com a outra cor, tá bom? Então aqui vai ser A, momento, aqui vai ser A, aqui eu vou pegar o meu ponto B, eu vou pegar o meu ponto C, aqui vai ser meu ponto A1, tá bom? Meu ponto A1, e eu vou chamar o ponto B1, e aqui vai ser o C1, tá bom? Então aí eu vou começar a traçar, né? Então eu tenho um hexágono, então esse hexágono aqui ele vai ser AB1, então tá aqui, AB1. Eu tenho o CA1, pronto, CA1. Eu tenho o BC1. Então esse aqui é o hexágono projetivo, tá bom? Então eu tenho esse cara aí por enquanto, tá bom? Então, dando continuidade à nossa prova, então como os vértices, alternados são colineares, os vértices alternados são colineares, né? Ó, ABC, A1, B1 e C1 são ternas colineares, existe e é única, tá bom? Existe única projetividade, tal que acontece, A, B, C é projetivo em A1, B1, C1, A1, B1 e C1, tá bom?
Aí, aqui eu vou fazer a construção. Eu vou tomar a reta L, então se L, então seja se L, que vai ser a interseção. Daqui a pouco eu desenho essas retas, B1, C1, com BC1, BC1, M vai ser a outra que eu estou considerando, que é C1, A1, A1, C1, né, para manter a coerência. Então aqui vai ser CA1, então CA1, e a reta N que eu vou considerar agora, a reta N, ela vai ser A1, B, B1, tá bom? A1. Então aqui tem pontos, tá bom? Eu gosto de frisar que essa notação de pontos, ela é bem geral. Então vamos lá. Quem é a reta L? A reta L é a interseção de BC1, tá bom? B1, me desculpa, B1C, tá bom? B1C, então tá aqui. Então vou representar ela aqui por outra cor. Então tá aqui, B1C, com BC1, BC1. Então esse cara aqui é meu ponto L. Tá bom? Esse cara aqui vai ser meu ponto L. Então esse cara aqui, ó, eu vou considerar aqui, vou marcar ele de verde aqui. Esse cara aqui vai ser meu ponto L. Meu ponto L. Tá bom? Esse cara vai ser meu ponto L. A minha reta M, ela vai ser C1A. Então C1A, pronto, tá aqui. C1A e CA1. C1, né? Que é o próprio, né? Então esse cara aqui, esse outro ponto aqui, que vai ficar bem pesado a nomenclatura aqui. Esse outro ponto aqui é meu ponto M, tá bom? Então esse aqui é meu ponto L, esse aqui é meu ponto M, tá bom? Da mesma forma, para finalizar, eu tenho a reta A1B, então eu vou desenhar a minha reta aqui, A1B, então tá aqui. Aqui, A1B, eu tenho A1B, pronto, e eu tenho AB1, tá aqui, AB1, então tá aqui. Então aqui eu tenho meu outro, meu outro ponto, né? Aqui eu tenho meu outro ponto, então daqui, aqui vai ser meu ponto, que vai ser meu ponto N, tá bom? Meu ponto N. E aí eu tenho o seguinte, né? Pelo teorema anterior, aquele teorema bem técnico, né? Então, pelo teorema anterior, eu vou ter o seguinte, que M, L, M e N estão sobre o eixo da projetividade, né? Da projetividade. Então, acabou. O que é que isso aqui quer me dizer? Que aqui, por esses três pontos aqui, claro que talvez eu deva forçar um pouquinho para essa reta aqui, mostrando aqui no olho, esses três pontos aqui estão numa reta aqui, ó, essa reta azul. Essa reta azul aqui, ele vai ser o meu eixo, esse aqui vai ser o eixo da projetividade. Então, isso aqui nos diz o teorema de Pappus, tá bom? E aí, a gente finaliza a ementa e todo o conteúdo de geometria espacial, que foi a primeira parte, e geometria projetiva. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.